Olá, vamos para mais um pedido de uma seguidora aqui do YouTube, colocando máscara e luvas para trabalhar com a argamassa. Então esse é meu copo medidor, a minha argamassa AC3 branca da Cola Vite. Nessa bacia vou colocar 3,5 copos e peneirar. Colocando a água aos poucos e mexendo. Como eu sempre falo em todos os vídeos, colocando a água e mexendo. A massa, ela tem que estar mole, mas consistente, que nem massa de bolo. Como eu já misturei a água com a argamassa, que não solta mais o pozinho, então tirando as luvas e a máscara. A máscara embolou um pouco no meu óculos. Mexendo novamente na massa, eu mexo muito bem, eu misturo muito bem a argamassa com a água. Gente, vocês me perguntam por que a minha peça fica lisinha, porque eu misturo muito bem. Pegando o molde contra molde, ele é de plástico. Eu compro nessa loja grande que vende de tudo para casa, onde eu compro meus potes de plástico, acrílico, de melamina. Ele veio com essa abinha na parte de baixo. Eu passei a mini retífica, depois a lixa d'água, que eu achei melhor para tirar. Quem não tem a mini retífica, tira com estilete. Eu estou mostrando para vocês é a vaselina líquida que eu vou passar no molde e no contramolde. No contramolde embaixo e no molde em cima. Estou fazendo essa peça que eu tive um pedido aqui no YouTube. Ela viu um vídeo feito com papelão. Só que papelão eu não gosto de fazer. Por quê? Porque, infelizmente, você tem que lixar. E eu não gosto de estar lixando as peças. Eu só lixo quando apresenta rebarba. Agora, colocando pedrisco para fazer o peso na hora que eu estiver afundando. Pegando a bacia e mexendo novamente a massa, misturando muito bem. Vou fazer com o corante líquido preto. Vou pingar na massa e depois venho com o meu palito molhando os pingos e fazendo outros pingos na massa e desenho. Eu vou fazer dessa forma que vocês estão vendo aí. Então, essa técnica é do corante direto na massa. Olha só, eu misturo um pouco do corante com a massa, para ele não ficar muito forte. Agora eu mexo a bacia, olha só como é que ele fica. Agora eu pego e jogo dentro do molde. Adoro jogar dessa forma. E os desenhos vão aparecer em cima, porque embaixo não vai aparecer, infelizmente. Por causa do modelo desse prato, que esse prato é um suplá. E o que significa um suplá? É para colocar um prato em cima dele, tá? Então, foi isso que ela me pediu. E eu achei nesses 2 pratos de plástico. Eu fiz com 3,5 copos. Eu acho que eu exagerei um pouco na massa. Se eu tivesse feito com 3 copos, estava perfeito. Mas tudo bem, sobrou a massa, por isso que eu falo. Eu anoto tudo, então com 3 copos dá certo. Mas tudo bem, depois eu faço uma outra peça. Então, vibrando, tá? Para as bolhas de ar subir. E depois eu venho com meu palito de churrasco para furar. Olha como eu vou fazer de um lado e vou afundando do outro lado, para ver se não vai ter bolhas. E assim eu vou apertando devagar, porque cuidado para que a massa não saia do molde. Então eu vou vendo
verificando e depois com o meu palito de churrasco eu vou furando as bolhas. É que eu acelerei o vídeo, mas eu mostrei a fita crepe se precisasse para colocar, mas não precisou. Então, mostrando o que sobrou, depois eu vou fazer uma outra peça, depois eu mostro para vocês, tá? O objetivo é esse prato aqui, que é o suplá. Então, é o que eu percebi, eu achei melhor pegar essa outra tábua, pôr embaixo, porque fica mais fácil na hora de transportar, mudar de um lugar para o outro. Vou deixar 3 dias no molde e depois voltarei para desenformar. Três dias no molde, tirando o pedrisco. Agora eu vou puxar as laterais para tirar o contramolde. Vocês viram aí que desgrudou do molde, mas com paciência, vamos puxando com calma para não danificar a borda, claro. Pronto, saiu. Agora eu venho com a toalha só para proteger a peça, porque ela já tinha saído. Então, está aí, olha como ela ficou. Eu, particularmente, achei que ficou fino. Eu gostei do detalhe, tá? Você viu que eu mostrei aí o meio? Que a cola da etiqueta do prato saiu na peça. Isso porque eu passei o removedor. Vou deixar secar bem na sombra para voltar com o processo final. A peça, ela tá bem seca, mas no meio ficou a marca da etiqueta. Passei um paninho para tirar, mas não saiu o suficiente. E embaixo, deixa eu mostrar, ficou umas manchas cor amarelo. É a primeira vez que acontece isso. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Olha o detalhe do prato que saiu, muito bonito. Que pena que não era em cima esse detalhe para sair, que ia ficar muito mais bonito a peça. Mas era como estava no molde. Então vamos para o processo de impermeabilização, que é o processo final. Eu passo resina acrílica à base de água. Vou deixar na descrição desse vídeo aonde eu compro essa resina. Eu passo 3 demão. A cada demão, respeitando em 4 horas. Eu passo na peça toda. Vou fazer um pouco para vocês verem e depois eu volto com ela pronta. A peça, ela tá totalmente impermeabilizada. É claro que ficou essa manchinha. Quando eu tirei a etiqueta, eu passei removedor de esmalte, álcool, esponja com detergente e não saiu no molde. Mas tudo bem. Vocês viram aí a borda. Eu gosto de borda dessa forma, que ficou uma borda irregular. Nem precisei passar a lixa. Olha como ela ficou ok, sem bolhas. Achei lindo esse detalhe que saiu no fundo, que não vai dar para ver. Que pena que não tinha no molde esse detalhe para sair em cima. Mas fazer o quê, né? Então, essa mancha amarela que saiu, eu achei muito estranho. A reação do corante que deu essa mancha amarela. É a primeira vez que acontece isso com a minha peça. Como sobrou a massa, vocês lembram? Eu fiz o mini cachepô e deu certinho. Também apareceu embaixo essa manchinha amarela. Para fazer o mini cachepô é 1,5 copo e deu certo. Só que eu achei que o prato ficou muito leve, mas tudo bem. Então, pegando um prato para mostrar para vocês. Então, o suplá é para colocar o prato em cima de outro prato para decoração. Isso é para decoração em mesa posta. Só que eu posso estar fazendo divulgação para decorarem de uma outra forma também. É claro que eu fiz um outro suplá com a mesma técnica, porque eu achei esse daí muito leve. Esse já ficou melhor. Também apareceu um pouquinho só a mancha escura, tá? E eu fiz de tudo para tirar do molde, mas tudo bem. Só que eu fiz com a mesma técnica, corante líquido marrom direto na massa, é a mesma coisa. Só que ele ficou mais
grosso. Como eu posso dizer? Ficou um pouco mais pesado. Eu senti mais segurança nesse prato. O outro eu achei leve demais. Ficou uma graça também. O marrom ficou bem mais grosso e um pouquinho só menor. A diferença é muito pouca. Gostaria de saber de vocês o que vocês acharam. Gente, ela falou que aqui no YouTube tem vídeo fazendo com papelão. Só que com papelão você tem que lixar. E eu não gosto de passar lixa nas minhas peças, só quando apresenta a rebarba. Então, comente aqui o que vocês acharam dessas duas peças. E aproveitando, deixe um like. E você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo e se inscreva. Espero vocês num próximo vídeo.